Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar o nosso processo de análise dos dados da Covid, aprimorando o nosso conhecimento com as medidas rápidas que o Power BI pode oferecer e que nos ajuda a gerar informações muito ricas. Por isso, nós vamos retomar de onde nós paramos no vídeo anterior e continuaremos até termos uma análise bem completa e detalhada da Covid no Brasil, ao mesmo tempo que você aprende a dominar os recursos visuais e as fórmulas do Power BI. Ok? Então vou agora voltar para o painel onde nós estávamos. Nós havíamos aqui acabado de criar uma tabela de medidas, criamos várias medidas usando o conceito de medidas rápidas, né, e exploramos esses valores aqui utilizando, né, vários cards nesse painel, ok? Nesse dashboard aqui. Agora eu gostaria de apresentar então um pouco dos visuais que nós podemos então utilizar, né, para apresentar, para entender o comportamento da Covid. Tendo em vista que nós temos uma série histórica, você lembra que o gráfico campeão para séries históricas, principalmente numa dessa que nós temos os dados dia a dia, é um gráfico de linhas. Então nós vamos começar por ele. Vou colocar aqui, né, logo abaixo desses cards, um gráfico de linhas, ok? Esse gráfico de linhas, né, nós podemos então exibir aqui, por exemplo, como foi o comportamento da Covid-19 dia a dia, não é? Vamos pegar aqui então a quantidade de casos, né, que nós temos, ok? Então para isso nós vamos vir aqui em Covid completa e vamos trazer a quantidade de casos como a variável que vai derivar aqui, que vai ser utilizada para criar os valores do nosso gráfico, tá? E no eixo do eixo X, nós traremos a data, né, em que ocorreu aquela notificação da Covid, ok? O Power BI ele tem uma lógica de hierarquia para os campos de data. Então, sempre que você tem um campo data, ele cria uma hierarquia que vai permitir que você trabalhe aí, né, os dados por uma visão anual, depois trimestral, mensal e assim por diante. Okay? Não é o caso aqui, nós queremos a própria data mesmo para ver dia a dia o comportamento. Quando você estiver nessa situação que o Power BI colocou hierarquia, mas você não quer essa hierarquia, você pode então clicar nessa setinha do lado e escolher aqui a data. Ok? Então veja que aqui o Power BI já nos deu uma visão da quantidade de casos notificados dia a dia pela Covid e nos dá uma demonstração de como houve uma onda, aqui uma segunda onda e nós aqui criando uma outra onda, ok? Da Covid. Esses dados aqui eles saltam dessa maneira porque nós sabemos que esses pontos maiores são durante os dias da semana, os dias úteis, e o pico aqui embaixo é no final de semana, onde a ocorrência ela não ocorre. Geralmente as ocorrências ocorrem na segunda, né, de segunda a sexta, e forma esses pequenos vales, né, nos dias da semana, ok? Então aqui nós conseguimos ter uma visão, né, eu vou deixar essa visão aqui um pouco mais restrita, né, ocupando apenas uma metade. Nós temos uma visão de como se comportaram os casos. Mas nós podemos duplicar esse visual, né? Eu vou duplicar, vou criar uma cópia desse visual e também analisar ao mesmo tempo como foi o comportamento, né? Vou Ctrl V para colar aqui, vou colar aqui embaixo para nós entendermos como foi o comportamento, né? Por outro lado, dos óbitos, né? Então, ou seja, eu consigo aqui criar uma visão de como os casos e óbitos estão se comportando. Então, nesse caso, nesse gráfico de cima, eu tenho a quantidade de casos, no de baixo também está a quantidade de casos, mas eu vou agora remover essa variável quantidade de casos e nós vamos então trazer para cá a variável quantidade, né, de óbitos para os valores. Ok? Então nós podemos perceber aqui, ó, uma diferença, né, de comportamento entre as variáveis quantidade de casos e óbitos, mostrando que a quantidade de óbitos apresentou um pico, né, diferenciado aqui nesse intervalo aqui aproximado, né, do mês 3 e 4 de 2021, ok? Vamos fazer o seguinte. Eu acredito que essas cores azuis, elas não estão muito adequadas para o tipo de coisa que nós estamos comunicando. E isso é uma boa prática. Quando nós estamos falando de uma coisa que é doença, né, é uma coisa grave, é uma coisa ruim, nós podemos usar cores que chamem a atenção para coisas que não são legais, como por exemplo tons de vermelho, tá? Então imagina que eu utilize aqui
Para casos, eu vou utilizar um vermelho claro e para óbitos um vermelho escuro, mostrando que isso aqui é uma coisa muito grave. Ok? Então, para isso, nós podemos então formatar aqui o nosso gráfico, né? Escolhendo, né? Alterar aqui, vamos lá, a cor dos dados, né? Em vez de usar quantidade de casos azul, nós vamos escolher aqui uma cor, por exemplo, né? Vou pegar essa cor aqui, acho que essa cor vai fazer bem, né? Uma cor, me indica um sinal, né, laranja aqui, né? E esse aqui, que é a quantidade de óbitos, nós vamos vir aqui no pincel, vamos escolher uma cor vermelha, ok? Isso aqui já deixa o nosso painel já bastante interativo, interessante, com cores que fazem sentido, ok? Mas uma coisa que eu estou percebendo aqui é que aqui ele está mostrando como ela variou dia a dia. Mas é muito comum nós encontrarmos a apresentação desses dados de forma acumulada, sempre mostrando no dia seguinte, no dia atual, a soma de todos os valores ocorridos até o dia anterior. Como fazer isso, né, utilizando o Power BI? O Power BI permite que você crie essa lógica de valor acumulado. Tá bom? Para isso você precisa de duas variáveis. A variável que você vai somar e a variável que vai dar a marcação de ordem do valor anterior, como por exemplo uma data. Tá? Então, para isso nós vamos criar então a lógica de óbitos acumulados e a lógica de casos acumulados para que nós possamos enxergar o comportamento dessas duas variáveis. Ok? Então vamos aqui na nossa tabela medidas, que nós criamos para hospedar nossas medidas, e vamos criar então uma nova medida rápida que vai usar a categoria de acumulação, ok? Então veja aqui, ó, que além das de agregação, de filtro, existe uma aqui chamada totais, e uma delas é total acumulado, ok? Na de total acumulado, nós poderemos então vir aqui, pedir que ele calcule o total, por exemplo, de casos, de forma acumulada, baseando-se na data, ok? Então, a partir daqui, o Power BI ordenará os dados por data e, naquela data, ele somará todos os casos anteriores a ela, ok? Então, eu vou dizer que eu quero na ordem crescente. Então, ele vai começar do passado e vai acumulando em direção ao futuro. Aqui eu vou colocar aqui, ó, ok? E ficou o nome grande, né, demais aqui, ó, a fórmula ficou grande demais. Eu vou colocar apenas aqui, ó, quantidade de casos. Eu vou tirar essa parte aqui, né? Esse nome todo aqui vou apagar. E nós vamos colocar aqui quantidade de casos, tá? Entre parênteses, eu vou colocar, né, acum, ok? Só para acum. E vou deletar o restante aqui, ok? Quantidade de casos acumulado, ok? Então, para nós vermos essa informação, como ela está bem legal, eu vou pegar aqui esse gráfico, vou fazer uma cópia dele, tá bom? Copiar o visual e vou clicar Ctrl V no meu teclado para que eu faça uma cópia dele e vou deixá-lo aqui para nós observarmos, né, o comportamento da variável que nós acabamos de criar, ok? Então, venho aqui, eu vou remover a quantidade de casos, mas eu vou trazer aqui a quantidade de casos acumulado, ok? Olha que diferença. Aqui, embora eu veja o que aconteceu dia a dia, tá? Eu sei o quanto cada dia representou, né, em torno de quantidade de casos. Nesse gráfico agora, você vai ter como os valores somados no passado foram acumulando até chegar ao atual valor que nós temos dos 19 milhões de pessoas, né, contaminadas com essa pandemia. Ok? A mesma coisa nós podemos fazer com óbitos, tá? Podemos criar a nossa curva acumulada de óbitos, tá bom? Para isso, vamos criar primeiro a nossa medida, né, de óbitos acumulados, que é o mesmo procedimento. Vamos virar aqui, deixa eu tirar aqui da frente, medidas rápidas, ok? Só que agora vamos escolher novamente total acumulado, ok? Viremos aqui para pegar quantidade de óbitos. Eu quero que a acumulação ocorra baseada na data, ok? E vamos aqui na ordem crescente de data e vamos dar um OK. Da mesma forma, ele vai dar um nome muito longo
eu vou ajustar apenas com duplo clique o nome dessa variável, dessa medida, para ficar, né, bem bonitinho, ok? E vamos, quantidade de óbitos, vou colocar o mesmo padrão, né, entre parênteses, acomum, ok? Vou fechar o parênteses e vou dar Enter aqui, ok? E aqui nós podemos, então, eu vou duplicar esse visual, ok? Vou vir aqui, copiar, né, copiar visual, vou Ctrl V, vou colar esse visual aqui e nós deixaremos ele aqui embaixo, alinhadinho, só que eu vou trocar, né, também a quantidade de casos e vou trazer aqui a nova métrica, quantidade de óbitos acumulados. Ok? Então aqui nós temos o comportamento das duas variáveis. Eu vou utilizar as mesmas cores nos dois gráficos para que ele fique padronizado. Então sempre que eu ver a cor laranja, eu sei que estarei falando de casos. E sempre que eu ver a cor vermelha, eu saberei, o seu usuário, você saberá que está falando de óbitos. Esse padrão ajuda muito, né, na qualidade, né, da sua análise. Então novamente nós vamos vir aqui, selecionar esse gráfico, vamos no pincelzinho, né? Vamos aqui na cor dos dados e novamente nós vamos escolher a nossa cor laranja que nós escolhemos, né, para o primeiro, e vamos escolher para óbitos a nossa cor. Vou clicar nesse gráfico, virei aqui, né, no pincelzinho e na cor dos dados vamos escolher aquele vermelho, né, que nós escolhemos anteriormente. Não foi esse, né? Foi esse vermelho aqui. Ok, vamos... Não, eles estão em tons diferentes, né? Vamos escolher aqui qual foi o vermelho. Deixe-me ver aqui. Foi esse vermelho aqui que nós escolhemos. Beleza. Ok. Então, agora nós temos uma análise bastante interessante em termos de visão geral da Covid no Brasil. Nós sabemos o total, casos por 100 mil, sabemos aqui, né, a quantidade de óbitos por 100 mil e a taxa de letalidade como o comportamento diário e acumulado delas. Olha que coisa incrível que está ficando. Legal, mas eu acho que seria interessante se nós pudéssemos já, nesse momento inicial aqui, poder colocar algum filtro, caso alguém, durante a análise da visão geral, quisesse filtrar, né, por alguma região ou por algum estado e fazer uma análise, né, integrada desses dados, ok? Então, para isso, nós vamos trazer para cá alguns como eu posso dizer, segmentadores de dados. Então, que tal nós viermos aqui, ó, colocarmos um segmentador que permita à pessoa, ou você mesmo, ao analisar os dados, desculpa, movimentei de lugar o gráfico, ao analisar os dados, você poder escolher, né, alguns filtros aí do seu interesse. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar esse segmentador e eu vou alimentá-lo com a minha tabela de regiões. Então, vou clicar aqui em regiões. Lembra que nossos dados estão todos integrados. Olha que legal. A partir desse momento, ó, eu já criei não só uma análise interessante, mas ela agora me permite, deixa eu seletar esse objeto, ela me permite, ó, analisar o comportamento no Centro-Oeste. Se eu quiser analisar no Nordeste, eu vou vendo o comportamento dessa pandemia em cada região e percebendo que cada uma teve um comportamento bem diferenciado. Ok? Legal. Mas que tal eu também já deixar aqui um filtro, né, por estado, que pode ser que eu queira já olhar um estado específico. Já que eu estou olhando uma região, por que não já olhar o estado? Então, vou também usar esse espaço aqui para colocar um segmentador de dados com a lista de todos os estados. E assim nós podemos, né, já ter essa avaliação, né, conjunta aqui dos dados. Deixa eu deixar uma largura adequada aqui. Ok? Aqui estão da mesma largura para ficar padronizado. Só que esse eu vou alimentar com o nome do estado. Olha que legal. Então agora é possível fazer análises já nesse nosso painel, né, do seguinte tipo. Olha, eu vou clicar aqui no Centro-Oeste. Opa, que interessante o Centro-Oeste. Mas eu queria entender especificamente o Distrito Federal. Olha que legal. Ah, mas e o Goiás? E o Mato Grosso? E o Mato Grosso do Sul? Ok? Então, você aqui tem capacidade já de fazer uma análise com uma visão geral muito interessante, né, da Covid no Brasil. Que legal! Oh, beleza?
Eu acho que está faltando apenas uma coisa para nós terminarmos essa visão geral aqui e aprendermos um pouco mais de como contextualizar um bom painel. Um bom relatório analítico, quando alguém olha para ele, já tem que perceber a identidade desse painel, porque, em geral, você acaba criando dezenas de produtos de análise de dados, e se você tiver uma identidade para cada um deles, as pessoas, ao abrir o seu relatório, já vai saber do que se trata já de cara, imediatamente. Então, eu quero trazer aqui alguns objetos visuais para contextualizar. Não foi à toa que eu deixei esse espaço em branco, porque eu quero aqui colocar um título, colocar aqui algumas coisas legais nesse painel, tá bom? Dentro da pasta onde estou compartilhando o material do curso, você vai encontrar algumas imagens que nós vamos utilizar aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um ícone aqui do coronavírus nos cantos desse topo. Vamos lá. Como é que eu trago uma imagem para dentro do nosso BI para decorar e deixar ele bonito? Geralmente aqui, quando você vem em inserir, né, tão óbvio quanto, existem aqui botões para você adicionar objetos visuais no seu painel. Então, eu vou clicar aqui em imagem e vou lá na pasta Professor Orlando. Eu já fiz o download de algumas imagens, ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que está em ícones. Deixa eu pegar aqui, tá? Em imagens, deixa eu pegar, cadê minha imagem? Meu ícone do coronavírus. Deixa eu ver aqui onde ele está. Ele não está aqui. Me dá um minutinho que eu já vou pegar esse ícone aqui para nós. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Espera aí. Ok. Na verdade está na página de ícones, tá? Essa pasta ícones, ela vai estar disponível para vocês, tá bom? Vocês vão poder baixar os dados desse curso. Eu vou deixar os dados, uma pasta disponível, né, de forma contínua, onde os dados, os painéis e os dados que nós utilizamos estarão disponíveis para vocês durante o uso, né? Durante a permanência de vocês, enquanto vocês tiverem acesso ao curso, terão acesso a essa pasta também, tá? Também vou deixar aqui abaixo do vídeo um link para essa pasta, onde você vai poder baixar essa pastinha com os ícones, ok? Para você reproduzir exatamente essa experiência aqui. Tanto o painel quanto a própria pasta de ícones vai estar disponível para vocês. Então, vou clicar aqui, esse favicon.png do próprio Ministério da Saúde. Eu vou trazê-lo para cá, para o nosso painel, inserindo-o como uma imagem aqui, no topo do nosso painel, para já identificá-lo como um painel que trata de dados, né, do coronavírus. Vou fazer também uma cópia dele, né? Vou copiar ele mais uma vez e vou colar para nós equilibrarmos aqui, deixando uma versão dele aqui. Olha que bonitinho, tá ficando o nosso painel, né? Outro ponto que nós vamos fazer é dar um nome para ele, ok? Para dar um nome, nós podemos colocar aqui uma caixa de texto, tá? Essa caixa de texto serve para você dar nome a cada uma das suas páginas, né, do seu painel. Então aqui nós já estamos analisando os dados da Covid, mas já estou colocando aqui uma área onde nós vamos trabalhar aqui, né, um nome para esse relatório. Eu vou chamar de monitoramento da Covid, né, 19 no Brasil, né? Ok? E podemos então aqui, selecionar esse texto selecionar e formatar com o tamanho de letra adequado. Olha, eu vou ver aqui, acho que pode ser um pouquinho maior, né? Vamos colocar aqui uma 28, vamos ver como é que fica, 24, tá? Opa, tá ficando bonito. Então, vamos aqui movimentá-lo para ficar mais ao topo, ok? E vou centralizar esse texto, né? Vamos deixar ele no centro, ok? Aqui para ficar bem bonitão. Ok? Acho que está muito pequeno, nós podemos, né, melhorar. Vamos alargar ele aqui e vou aumentar o tamanho dessa fonte. Vamos aumentar para deixar aqui 28, acho que pode ser um pouquinho maior. Vamos deixar um 32, beleza, 36 vai ficar bom. Ok.
Legal? Então aqui nós temos, né, um painel que já está nos dando, né, uma carinha de uma análise incrível, onde nós temos o monitoramento da Covid no Brasil, com possibilidade de obter aqui uma visão geral. Se você quiser, você pode também colocar uma caixa de texto como se fosse um subtítulo e nós indicarmos, né, o que está acontecendo naquela página especificamente. Embora ela tenha um nome, né, lá embaixo, você pode tentar, né, dar esses nomes aqui que ajudam, né, a quem está usando o seu painel se localizar e saber em que contexto, né, ele está em cada momento da navegação. Então aqui, olha que legal, vou deixar aqui visão geral, né, vamos também centralizar esse texto, né, usar ele visão centralizada e vamos já colocar aqui, ó, né, aqui nessa área central. Gente, está ficando fantástico isso aqui, viu? Olha só que legal. Agora nós temos, né, não só os dados da Covid, mas nós já criamos a primeira, né, parte da nossa análise e ela está ficando muito legal. Eu acho que você não sabia que era capaz de fazer algo assim, né? Por isso, eu vou salvar esse vídeo, vou salvar esse painel nesse momento para nós não perdermos nada do nosso trabalho, não é verdade? Ok? Vamos salvar isso aqui. Ok? Vou parar esse vídeo nesse momento e nós vamos fazer no próximo vídeo outras explorações de objetos visuais, de modo que a gente possa, né, criar visões por região, visões por estado e obter o máximo de informação que a gente pode com base nesses dados que nós dispomos aqui, né? Nós temos dados territoriais, dados de população, dados da Covid, né? E inclusive essas novas variáveis que nós derivamos a partir dos dados originais. Então, vamos dar uma pausa por aqui. Faça isso, assista o vídeo, depois pausando e assistindo e pausando, refaça a atividade de modo que você consiga reproduzir o painel como eu estou fazendo. Assim você vai fixando o seu conhecimento e adquirindo novas habilidades. Aqui eu estou explorando os recursos principais, mas você fique à vontade para experimentar novos gráficos, experimentar novas formatações, experimentar novos objetos que eu não cheguei a usar. É aí que você vai aprender. Se eu tentar explorar todos eles, nós nunca terminaríamos esse curso, porque o Power BI é uma ferramenta fantástica e cada dia ela fica melhor. Mas eu acredito que com o que você está aprendendo, você já vai ser capaz de fazer muita coisa legal. Tá bom? Então, não deixe de salve o seu projeto. E em seguida, né, guarde ele para você poder retomar quando você precisar. Nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo para nós continuarmos a nossa análise de dados da Covid integrado com demais dados. Até daqui a pouco.